A Bíblia nos exorta a todo o tempo a sabermos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, não é? Reconhece-os em todos os teus caminhos. E eu queria que vocês olhassem para mim e dissessem assim, amém! Certo aí? Salmo 73. Salmo 73. E vamos ler aqui alguns textos deste Salmo 73 e depois vou dar a oportunidade à Eva Saltina para nos abençoar com uma palavra de exortação esta manhã. E depois vamos ter a oportunidade de ouvir o testemunho aqui do nosso Brazuca, do nosso Portuga Brazuca. E depois luz ao brasileiro. E depois vamos ter uma pequena palavra. E queria falar abertamente convosco acerca da fé e do conceito de fé, como nós temos vindo a falar, e temos vindo a falar acerca da justiça de Deus. Em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a Bíblia fala que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, o que é que a Bíblia está a dizer? O que vem é secundário. Porque a primeira coisa é buscar o reino e a justiça. E o que é buscar o reino e a justiça? É buscar os valores do reino e a justiça é viver por eles. É simples, é simples. Aqui no Salmo 73, todos nós sabemos que foi um conceito criado acerca das promessas no Antigo Testamento. Olhem para mim agora. Não olhem para a Bíblia. Olhem para mim agora. Antes de mais, quero dar um alô às pessoas que estão em casa e que na verdade nós possamos ser uma bênção na vida deles e que aquilo que nós ensinamos aqui faça sentido na vida deles. Amém? Na nossa vida. Eu queria falar convosco acerca disto muito rapidamente pelo seguinte. Vocês sabem que as igrejas nos dias de hoje elas falam muito acerca do sacrificar. Não é? Você, por exemplo, tem um problema na vida, tem uma dificuldade financeira e então a primeira coisa que surge logo é você não é fiel a Deus. E como você não é fiel a Deus, Deus castiga. Ora, eu não sigo esse Deus. Esse Deus não é o meu Deus. Nós temos vindo a falar acerca da justiça de Deus, que é a justiça retributiva, a justiça distributiva e a justiça que nos vem restaurar e renovar. Agora reparem o seguinte. Quando a Bíblia fala acerca da justiça de Deus, a justiça retributiva era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio e disse, a tradição já não é o que era. Parem com isso. Parem com isso. Eu agora vos digo uma coisa. Amem o vosso inimigo. Façam bem àquele que vos fizer mal. Portanto, o Antigo Testamento já não faz sentido para nós. Nós vivemos depois de Cristo. Ou seja, Ele foi o sacrifício que fez o ponto final. Eu não posso agarrar numa promessa do Antigo Testamento e formar fé com base nela. Porque aquilo foi uma promessa dada a um povo que era o povo eleito. Hoje, a Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, que a chuva cai sobre justos e injustos. Então eu não tenho nada que estar a apreciar a minha vida em função da vida da Manela. Por exemplo, a minha vida, eu posso fazer tudo certinho, e a justiça retributiva era assim: se eu faço tudo justinho, eu então agora tenho o direito de encostar Deus à parede e dizer, eu faço tudo bem, portanto tens que me dar aquilo que prometes. Vocês não estão cá. Isto era a justiça retributiva. Eu agora digo a Deus, ou seja, eu tomo posse, eu ordeno a Deus, eu decreto a Deus, eu mando em Deus. E a igreja é tão arrogante que quer mandar em Deus. E veja, vamos ver o que é que este salmo nos ensina. Reparem, quero só pôr uma questão aos irmãos. A lei dizia que a bênção de Abraão é bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Olha, se ouvires a minha palavra e fizeres o que eu digo, então tu serás bendito serás assim, bendito serás a entrar. Se tu não ouvires a palavra, então maldito serás assim, maldito serás assim. O que é isto? Isto é a maldição da lei, é ou não é? Mas nós vamos a Gálatas 3:13 e diz assim: Jesus Cristo nos redimiu da maldição da lei. Essa maldição já não tem poder sobre mim. E porquê que isso aconteceu? Para que a bênção de Abraão me alcançasse. Quem? Os gentios. Então Deus está a dizer assim: olha, aquilo que vocês consideravam ser geração eleita, e povo santo e sacerdócio santo, agora é todo o povo, toda a raça, nação, língua, sexo, isso não importa. O que importa é que eu amo a todos, todos são criação minha. E o Espírito Santo não foi derramado sobre a igreja. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, diz a Bíblia. Então, eu não sou melhor que ninguém. Isso é uma arrogância da minha parte,
por ser cristão, considerar-me melhor do que aquele que anda no mundo. Irmãos, eu antes de estar aqui também andava no mundo. Então eu não prestava. Não, se o Senhor me colocou é porque eu tenho valor. Amém? Repare o seguinte, se na verdade todas as coisas aconteciam porque tudo era bem feito, porque é que Jó passou o que passou? Digam-me, irmãos. O que é que a Bíblia diz que Jó era? Era um homem honesto, sério e temente a Deus. E que se desviava do mal. Então era um homem que tinha uma conduta exemplar. Então, mas porquê é que ele passou o que passou? Perdeu tudo. Perdeu casa, família, filhos, perdeu tudo. Isso entra em conflito, sejam honestos, isso entra em conflito e dá-nos um nó na cabeça. Diga assim, mas porquê? Não faz sentido. Os amigos do Jó até chegaram a dizer, não, há aí pecado oculto. Não, há aí qualquer falha. Tu falhaste em qualquer coisa com Deus. E a Bíblia não mostra isso. Mas não é que ele passou o que passou. Ah, pastor, mas a história final é diferente. Claro, nós também já aprendemos que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós sabemos que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós não podemos julgar a nossa vida pelo imediato. Eu posso estar a passar por um momento difícil, mas Deus não deixa de ser Deus. E nós só damos valor a Deus quando passamos por situações difíceis. E Deus se manifesta-se na nossa vida aonde? Na doença, na necessidade, na dificuldade. Por quando tudo está bem. Aleluia. Mas quando as coisas estão mal, é que nós temos que ser levados a criar uma expectativa de que alguma coisa Deus vai fazer a nosso favor. Mas eu não sou levado a sacrificar. Todo aquele que faz uso da Bíblia para levar o povo a sacrificar é manipulador da palavra. Não é manunciador, é manipulador da palavra. Ou seja, há um filme de um francês que é o Louis de Funès, que é a Mania das Grandezas. O que é que o Louis de Funès fez? Eles faziam uma vara, metiam uma cenoura em cima à frente da vara e metiam a vara à frente do burro. Ou seja, o burro era levado a correr atrás de uma cenoura que nunca comia. Era a única forma de fazer mover o burro. Irmão, eu não sou burro e você também não é. Então não nos queiram pôr cá cenouras à frente para correr. Vocês estão a compreender? Deus se manifesta na nossa vida de uma forma simples. O Evangelho é simples. Nós é que somos muito complicados, irmãos. Nós, para tentar valorizar as coisas, tornamos as coisas difíceis como fáceis. Perdão, ao contrário. O que é fácil, o que é difícil. Para quê? Para dizer assim, estou a ver, eu tenho capacidade, eu sou. Enquanto que Deus nunca esteve minimamente preocupado com o que você tem ou com o que você deixa de ter. Deus está ocupado em que você seja o que Ele quer que Ele seja. Porque mais valor tem o que você é do que o que você tem. E esse é o verdadeiro conceito do Evangelho. Porque se assim não for, nós vamos cair no laço que este caiu. Quer ver? Salmo 73, versículo 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Isto era uma garantia que eles tinham. Olha, certamente Deus é bom para Israel. Era o povo de Israel. O resto era ralé. Percebem? E este conceito foi criado no judaísmo. E então o judeu já não se dava com o samaritano. O judeu era o maior e o samaritano era um cão. Ora, irmãos, nós temos que parar com isso, irmãos. Nós só vamos ganhar o mundo se tivermos a capacidade de descer ao nível deles para depois os levantar connosco. Não é deixar, mas a Bíblia diz no Salmo 1 e Isaías 1, não sei o quê, que nós não nos devemos sentar na roda dos escarnecedores. Então diga, você vai ganhar quem? Se você se julga melhor que os outros, você vai ganhar quem? Não toquem nos leprosos. Aqueles de quem eles se afastavam, Jesus ia lá e abraçava-os e tocava-os. Porque Jesus não tinha medo de ser contaminado. E Jesus ia contagiá-los a eles com aquilo que ele tinha. E com aquilo que ele era. E isso tem que ser uma atitude da igreja nos dias de hoje. Não deixe os seus amigos por você ser da igreja. Isso foi a maior asneira que eu fiz na minha vida. Não façam isso. Não reneguem a vossa família pela religião ou pela fé. Não seja religioso, seja crente. A crença não tem nada a ver com a religião. A religião só domestica, não transforma ninguém. Porque as pessoas só se comportam bem à frente da igreja, porque depois por trás fazem todo o tipo de asneira como os do mundo fazem. Não têm nada de diferente. Não, seja diferente. Seja diferente. Deixe Deus torná-lo uma pessoa diferente. No seu trabalho você tem que ser uma pessoa diferente. Mas não faça para que os outros vejam. Os outros vejam em si aquilo que você é. Não seja um crente plástico.
E então quero ver aqui o Salmo. Oh, irmãos, eu estou empolgado porque Deus tem vindo a falar ao nosso coração acerca de todas estas coisas para nós deixarmos a lei. Deixa a lei. Não, a lei é esta: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E daqui depende a lei dos profetas e assim o Evangelho é isto. Não é? Não faças assim. Não faças assim, estás a pecar. Não faças assim, estás a pecar. Quer dizer, você peca escondido e aí já vale tudo. Quando é visto, fica mal na fotografia. Mas, irmão, não seja assim, irmão. Seja você mesmo onde quer que esteja. A Bíblia diz, em 1 João, no capítulo 3, diz assim: se o meu coração me não condena, eu estou bem perante Deus. Mas se o meu coração me condenar, maior é Deus que o meu coração, então nada está perdido. Nós sempre temos sempre temos um caminho de volta. Sempre temos um caminho de volta. Olha, eu fiz mal à Manela. Eu só tenho que chegar à Manela. Manela, desculpa-me. Eu magoei-te. Foi sem querer. Eu não tinha esse objetivo de te magoar. Então eu vou com a Manela e digo assim: Manuela, olha, eu quero o teu perdão. E a Manela pode dizer assim: não, mas eu não perdoo. Bem, o problema é dela. Agora, eu já estou descansado. Vocês compreendem? E então diz assim, o salmista, versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. E a Bíblia tem que ser aprendida a ler desta forma. Porquê? Porquê que os pés dele quase tropeçaram? Você, quando quiser aprender a Bíblia, aprenda a questionar a Bíblia. Porque a resposta vem logo a seguir, e então faz todo sentido. Diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Ui, por pouco. Porquê? Pois tive inveja dos arrogantes. A inveja é um mal terrível, irmãos. A inveja é um mal terrível. Eu tive inveja dos arrogantes. Porquê? Era como o povo lá em Malaquias dizia: o ímpio tenta a Deus e escapa. Mas o que é que eu tenho a ver com a vida do ímpio? Se eles escaparam, fazer o quê? Eu não sou prejudicado em nada. Se ele é favorecido em alguma coisa, o que é que eu tenho a ver com isso? Porque ele não merece. Aí é que está o problema do merecimento ou não merecimento. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo veio e disse assim: olha, tudo é por graça, não é por mérito. Porque no reino de Deus nada é por mérito. Porque se nós somos o que somos hoje, podemos agradecer a Ele pela obra que Ele tem feito em nós através do Espírito Santo, que nos abre um entendimento para as Escrituras. E nós hoje temos um entendimento das Escrituras completamente diferente. Eu não vou prosperar na minha vida em função do que faço, é em função do que eu sou. E sendo o que eu sou, se eu sou uma pessoa celosa, se eu sou uma pessoa de caráter, seguramente eu vou ser favorecido. Porque isso é uma coisa natural. Mas eu não faço com o propósito de ser favorecido. Mas sê-lo-ei, porque essa é a vontade de Deus. Vocês estão a compreender? Se vocês não compreenderem, questionem, não tenho problema. Então eu não quero que vocês estejam aqui como os cães de louça, com a cabeça assim, fazer tudo assim. Nada disso. E então diz assim: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade deles. Caramba, eu ando na igreja, eu sou dizimista, sou provinciano, agora estou desempregado, agora estou a passar por uma dificuldade. Não é justo. Mas não é justo porquê, irmãos? Mas onde é que Deus promete que isso não vai acontecer? Ou será que eu faço as coisas para comprar o favor de Deus? Então Deus está à venda? Não. Mas a igreja tem vendido. A igreja tem feito do Evangelho mercantilismo. A palavra é vendida. É uma promessa. Olha, a tua vida está mal, anda cá e oferece. Oferece que Deus vai te abençoar. E a pessoa atrás desse desespero, eu acho que isso é uma falta de respeito pelo ser humano. E a igreja está cá para respeitar o ser humano. Você não pode ser cativo de uma promessa, de um homem. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Onde é que eu posso pôr fé nisso? Se o Jó foi atingido, se o apóstolo Paulo foi atingido, veja como morreram os apóstolos. Não houve um que tivesse morrido de morte natural, irmãos. Uns foram serrados ao meio, outros foram decapitados, outros foram pendurados de cabeça. Como é que nós podemos acreditar no Pai Natal, irmãos? A igreja acredita no Pai Natal. Por isso é que as pessoas se partem na fé, porque tudo aquilo que é ensinado não tem nada a ver com fé, tem a ver com o desenvolvimento de uma crença. E fé não tem nada a ver com crença. Porque a fé parte de Deus para mim, porque é dom de Deus. E a crença parte de mim para Deus, porque é a manifestação do meu desejo. E a Bíblia não diz que Deus concede o desejo do meu coração. Só concede quando ele é segundo a vontade de Deus. Porque há muito mau desejo no nosso coração, irmãos. E Deus não é responsável por isso. E então diz assim, no versículo 21 diz assim: quando o meu coração estava amargurado, e no mínimo eu sentia inveja, lá está outra vez a inveja, o mal da inveja. Quando o meu coração estava amargurado, irmão, se eu vejo o irmão prosperar, eu fico feliz da vida.
É como se isso fosse uma partilha. A prosperidade dele é uma partilha para a igreja, porque todos se alegram porque o irmão está bem. Certo? Mas todos têm que ficar inquietos quando o irmão está mal. Não é criticar, é ficarmos inquietos. É ver onde é que podemos ser úteis. E então diz aqui assim: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Pois é, o que a inveja faz é isto. É insensatez. É insensatez. Irmão, ouça uma coisa. A nossa vida já tem tanto sarpo, a gente sabe porque é que nós andamos à procura da vida dos outros. Há pessoas que andam com nodas negras na cara, porque em vez de olhar para a frente para evitar o poste, olham para o lado. E então nunca acertam sempre os postes. Vocês estão a compreender? Há pessoas que levam uma vida inteira a olhar para o quintal do vizinho, olhar para aquilo, e até vão buscar consolo no mal que acontece ao outro. Olha, afinal pensava que era só comigo, afinal ele também tem o mesmo problema. Olha, não resolve nada, mas já estou consolado. Olha a coisa toda. E então diz assim: agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Para a atitude para com quem? Para com Deus. Oh Deus, porque é que eu prospero e eu não? Oh Deus, porque eu sou tão certinho, faço tudo tão certinho. Vocês conseguem se lembrar da história do fariseu e do publicano? Olha, Senhor, eu sou aquele que tu olhas para o lado, eu estou lá. Tu olhas para trás, eu estou lá. Eu sou o maior de tudo, eu faço tudo certinho, eu faço tudo certinho. E entretanto há um desgraçado ao lado dele que ele diz assim: olha, este aqui só faz borrada, só faz asneira. E Deus diz assim: mas espera lá uma coisa. Tu estás-te a justificar perante mim pelo que tu fazes. Vocês lembram-se daquele escrito em que uns, quando vieram, disseram assim: olha, mestre, nós fizemos milagres em teu nome profetizámos, em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. E Jesus disse: oh, a parte desse dia que eu não vos conheço. A parte desse dia que eu não vos conheço. Porque vocês o que fizeram foi em meu nome, então o poder é meu. Usaram o meu poder para vocês se engrandecerem. Não vos conheço. Não vos conheço. E Deus se devotou àquele coitado que nem sequer levantava a cabeça e batia com a mão no peito e dizia: oh, ser propício a mim, pecador, ser propício a mim, pecador. E disse assim: caramba, este é que está no lugar certo. Porque este reconhece o erro. O outro gaba-se do que faz. E este aqui lamenta-se pela situação dele. Então quem é que precisa de ajuda? É o são ou o doente? E Jesus disse: eu vim para os doentes. Então aquele saiu justificado e o outro não saiu justificado. Vocês estão a ver o mal da religião. Eu comparo a religião com o circo. Saltina, dás a palavra para a semana. Era o Paulo hoje. Era o Paulo. É que eu quero. Não faz mal. Não faz mal. Isso nem peço perdão, que já sei que estou mas é assim, irmãos. Sabe como é que eu comparo a religião? Comparo com o circo. O que é que a religião faz? É chicote. Tens de fazer. E então a pessoa faz. É como se batesse num leão. Um dia o leão volta-se e morde o outro. E o que a religião faz é isso. Quando salta a tampa, o verniz estala. Porque a religião não muda ninguém. Mas a fé muda. Essa é a grande diferença. Por isso é que Jesus disse: olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tem que ser uma nova criatura. Porquê? Porque a gente não pode aceitar o reino de Deus e levar tudo o que a gente tem às costas. Nada disso. É uma nova criatura. Nós começamos uma nova vida. Começamos a aprender outros conceitos de vida completamente diferentes. E Deus começa a operar na nossa vida. Porquê? Porque nós andamos, a palavra dele é a lâmpada para os nossos pés. É a luz para o nosso caminho. O que é o Evangelho? É um código de conduta. O Evangelho não é uma religião. O cristianismo não foi fundado por Jesus. O cristianismo foi criado por homens. Jesus nunca veio criar uma religião ou professar uma religião, irmãos. Muito pelo contrário. Jesus veio mostrar que é o errado que nos faz dar certo. Porque foi pelo erro da nossa vida que nós estamos aqui hoje. Então foi o erro que me trouxe ao acerto. Não é o mérito por fazer as coisas todas certinhas ou por estar certinho na vida. Vocês não estão cá. Porque esta é a grande verdade. Nós é que pensamos que eu faço assim, eu faço sabe, então a minha vida tem que dar certo. A minha vida tem que dar certo. Porque eu faço tudo certo. E Deus disse assim: mas onde é que a Bíblia diz que fazendo o certo tudo vai dar certo? Quem é que vos ensinou isso? Eu esforço-me por fazer tudo certo e às vezes na minha vida as coisas saem erradas. Porquê? Porque é a vida. Eu não faço nada para adoecer. Mas o que é certo e sabido é que tive 2 quedas e parti o cóccix.
E agora fazer o quê? Foi o diabo que me empurrou. Não. Ah, mas se fosse no passado era o diabo que me empurrado. Ah, e o diabo empurrou-me escada abaixo. Hoje está amarrado. Está a ver a palhaçada das pessoas. E elas são levadas a acreditar nestas coisas. Mas alguém me empurrou. Eu é que escorreguei. É verdade. Ah, vocês estão tão sérios. Mas a verdade é esta, irmãos. A verdade é esta. A gente não pode ficar iludido com promessas do Antigo Testamento. Não tem nada a ver connosco. Mas há uma coisa que nós aprendemos. O mal está cá. O mal está cá. Quando ele diz aqui, olha, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi insensatamente de uma forma ignorante. Minha atitude para contigo era do animal irracional. Mas depois ele, no final, quando ele reflete, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, quando ele reflete acerca da palavra, o que é que ele diz? Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Ele está a dizer assim, eu caí em mim, a ficha caiu, e acabei por chegar à conclusão que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. A minha vida chega, já tem saco para eu gozar. Eu tenho que olhar para a minha vida e tenho que dizer assim, caramba, se eu faço tudo o que é certo e as coisas me acontecem, o que é que eu hei de fazer? O que é que o Jó disse? Jó era correto, era certo, fazia tudo certinho, estava tudo 5 estrelas. Irmãos, vamos lá, Jó. Estamos aqui perto, vamos fazer uma viagem ao Jó. E o que é que o Jó diz? O Jó vem mostrar que não é o certo pelo certo que dá certo. O Jó fazia tudo certo e deu tudo errado. É para nos ensinar que o culto do mérito não pertence ao reino. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não é por vosso mérito, é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus olha para nós e diz assim, vocês são os desgraçados que andam perdidos, como ovelhas sem pastor. Vocês precisam de alguém que vos jogue a mão. Então, como vocês precisam de alguém que vos jogue a mão, eu vou oferecer o meu filho em sacrifício. Então os sacrifícios acabaram, as fogueiras santas acabaram, as 7 dias para isto acabaram, 7 dias para aquilo acabaram. Isso são tudo preceitos de homens para sacar dinheiro ao povo. Porque se você der, você está a comprar a cura, você está a comprar a libertação, isso é mercantilismo. O que é que Jesus fez quando entrou no templo? Chutou a mesa dos cambistas. Porque até por causa da moeda não ser aceita no templo, eles viram logo ali um furo de oportunidade. Espera aí, vamos já montar aqui uma casa de câmbio e vamos ganhar dinheiro. Vocês estão a perceber? E o que é que a igreja tem feito nos dias de hoje? A mesma coisa. É vergonhoso, irmãos. Mas a malta gosta. A malta gosta. E gostam de andar presos pelas mentiras. Porque lhes trazem, sabe porquê? Porque a mentira sempre vem ao encontro do que eu quero. Mas ela nunca vem ao encontro do que eu preciso. Nunca. Não há mentira que venha ao encontro do que eu preciso. Porque a verdade é que liberta. A mentira torna a pessoa cativa. E então aqui, em Jó no capítulo 1 diz assim. Na terra de Uz, eu estou a ler na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem, diga comigo, íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Então este era um homem que eu considero 5 estrelas. Era um exemplo de crente. Mas o que é certo e sabido é que perde os filhos, perde a família, só fica a mulher, ainda por cima a mulher dele. Meu Deus, a mulher que tu me deste, dizia amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas qual amaldiçoa o teu Deus e morre? Quer dizer, quando Deus abençoa, Deus é bom. Mas quando os problemas vêm à minha vida, oh Deus, onde é que estás? E sabe qual é a resposta de Deus? Não, eu quero é perguntar, por onde é que tu tens andado? E a gente aí cala-se. Porque não temos argumento, não temos resposta. E então a palavra aqui é clara. Diz assim, os anjos vieram e nós sabemos tudo isso. Diz assim no versículo 20. Ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. E disse, oh Deus, porque é que isto me aconteceu? Maldito seja o dia que eu nasci. Foi isso que o Jó disse? Não. Diz assim, olha, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você consegue ver isto hoje na igreja? Não. Quando as coisas correm bem, aleluia, Deus é bom. Quando as coisas correm mal, a pessoa fica cabisbaixo e diz, oh Deus, onde é que tu estás? E isto é injusto perante Deus. Eu não estou aqui a defender Deus. Eu estou aqui a defender a fé evangélica. Aleluia. É isso mesmo. Isto é injusto, é uma forma injusta de nós lidarmos com Deus. É verdade. Os irmãos concordam comigo? Amém.
A promessa foi dada a Abraão e à sua descendência. Olha, eu farei de ti uma grande nação. E em ti, serão abençoadas, diga comigo, todas as famílias da terra. Não é só Israel. Todas as famílias da terra. A bênção está estendida a todas as famílias da terra. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não foi derramado sobre a igreja. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Por isso é que nós encontramos no mundo pessoas a fazerem coisas melhores do que na igreja. É verdade. E nós achamos estranho isso. Não é nada de estranho, irmão. O Espírito Santo está aí. Ele está aí a trabalhar no coração, porque é o Espírito que convence a pessoa. Não é a minha pregação que convence ninguém. É o sentido da palavra, quando entra no coração da pessoa, a pessoa é levada a pensar assim, espera aí, isto faz sentido. E aí já é Deus a trabalhar. Porque nós somos educados a criar fé com base num versículo tirado do contexto. Quando um versículo é tirado do contexto, ele já era pretexto. Não forma doutrina. Porque a doutrina está na exposição da palavra. A palavra é exposta e está a tratar de um assunto. E a gente vai entender a razão daquele assunto. Os irmãos compreendem. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Eu não sou melhor que ninguém, eu tenho os meus defeitos, também tenho as minhas virtudes. Não é só mau. Também tenho o meu lado bom e tenho o meu lado mau. E não estou à espera que ninguém me diga o meu lado mau, porque eu tenho a consciência do meu lado mau. E então por isso é que eu me esforço para mudar. E Deus tem promessa. Esforça e eu te ajudarei. Pronto. Então é assim. Eu estou a tomar conta do condomínio do meu prédio e surgiu uma dificuldade. Porquê? Porque hoje em dia, pessoas para irem reparar telhas nos telhados não existem. Porquê? Porque aquilo é um pescado e eles não querem pescados. E a construção já está a trabalhar outra vez, não em pleno, mas quase em pleno, não é? Pelo menos ali na zona do Montijo. E eu tinha muita dificuldade em encontrar pessoas ali para irem lá acima do telhado. A pessoa que teve a tratar do telhado, em vez de o tratar, partiu telhas. E claro, como eu não vou lá acima, não tenho noção do que foi feito. Bom, então o que é que acontece? E tirou fotografias e estava tudo limpo e tudo mais, mas não tirou fotografias às telhas que partiu. Não convinha. Exatamente, não convinha. Bom, isto é para vocês verem como é que Deus opera na nossa vida de uma forma simples. E por isso é que a Bíblia diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. E eu reconheço, por isso é que eu levanto-me e dou graças a Deus pela vida. E dou graças a Deus no meio da dificuldade, eu sei que não estou sozinho. Como é que as coisas vão acontecer? Olha, o Senhor diz que ninguém sabe mais do que convém saber. Então, olha, Senhor, tu é que sabes, não é? Então eu entrego a ti, ponto final. Eu faço o que eu tenho ao meu alcance fazer. O resto é contigo. E então o que é que aconteceu? No prédio ao lado do meu, começaram a fazer pintura. E tem aquelas máquinas, aquelas plataformas elevatórias. Isto é a expressão do meu neto. Aquilo é uma plataforma elevatória. Sim, senhor, bem dito. E então a gente aprende com todos. E então o que é que aconteceu? Eu fui impulsionado a ir falar com eles. Sim, senhor, o prédio está a ficar coisa. Mas estava longe de falar daquilo. Mas depois lembrei, vocês fazem-me um favor. Como o prédio é contigo, é junto um ao outro, vocês fazem-me um favor. Vocês que me têm a máquina, nós não temos acesso ao telhado e eu gostava que vocês vissem lá porque chove no prédio. No sítio da Claraboia, no inverno, quando chove muito, quando chove pouco não há problema, quando chove muito chove. Chove a sério. E depois, eu tenho pessoas idosas no meu prédio. E aquilo é um perigo, porque se escorregam, uma fratura numa idade de 70 anos ou 80 anos é complicado. E eu não quero. Bom, e Deus sabia que isso era um peso que eu já trazia desde o ano passado no meu coração. Mas eu também estava consciente da dificuldade. Só que eu nunca perdi esse desejo. Eu falei com eles, não tem problema nenhum. A gente daqui a bocadinho dá lá um saltinho e vê as telhas como é que estão e como é que não estão. O que é certo saber é que os homens viram e passado um bocado, quando eu cheguei mais a Celeste, eles já tinham uma série de telhas partidas cá embaixo. Olha, está a ver, são 4 telhas partidas. Por isso é que chovia. Epa. Olha, amigo, você agora vai ali ou ali e vai procurar estas telhas e tal. Igual. Pois, mas não havia. Porque a fábrica já tinha falido há mais de 6 anos. E eram telhas que casavam de um jeito que hoje já não casam da mesma maneira. Uns casam à esquerda, outros casam à direita. Coisas que eu desconhecia. Coisas que eu desconhecia. Você pode estar a pensar, mas o que é que isso tem a ver com Deus? Tem tudo. A disponibilidade das pessoas. Eles foram lá. O homem, eu disse, fui logo a Celeste, lá aos estaleiros que eles falaram. Eles disseram logo, Eurico, olha, você não tem hipótese. Essas telhas já não são fabricadas. Esses telhados já têm 30 e tal anos.
essas telhas já não existem, agora existem outras, e a senhora diz assim, não me digas que nós temos que pôr o telhado de som. E eu digo assim, deixa estar. E depois lembrei-me, carai, eu vou ligar para o Virgílio lá do Forninho. E liguei. Virgílio, olha lá, tu não conheces aí um estaleiro que venda telhas? E disse, o Bruno, o meu filho, trabalha num estaleiro desses. Você já está a começar a ver Deus? É verdade. E eu tirei uma fotografia à telha e depois liguei para ele, depois ele deu-me o telefone do filho e eu liguei para o Bruno e ele, Bruno, olha lá, esta telha já não se faz. Todos diziam a mesma coisa, porque a verdade é uma. Mas eu conheço uma pessoa que ficou com um telhado, assim, e ele tirou as telhas e guardou as telhas e não sei o quê. O outro senhor do estaleiro disse-me, olha, arranja essas telhas daqui por 2 semanas. Porque eu também fiquei com um telhado antigo e são telhas que já não se produzem e eles guardam-nas para depois venderem a quem precisa. O que é certo e sabido, irmãos, é que eu agarrei no carro, a seguir ao almoço, quando eu deixo, os homens estavam cá em baixo e dizem eles assim para mim, olha, está a ver, já temos aqui 4 telhas para pôr lá em cima. E nós deixámos aqui as telhas para você ver que as telhas são boas e que não vamos pôr telhas partidas. Diga assim, amigo, isso nem tem conversa. Claro. Nem nunca eu iria ser levado a pensar dessa maneira. Porquê? Então, caramba, vocês já se predispuseram a lá ir. Qual era o vosso interesse em enganarem? Então tinham lá ido e tinham dito que estava tudo bem. Exato. Irmãos, eu penso assim. Claro. Bom, o que é certo e sabido é que, à tarde, agarrei, depois fui buscar as telhas, o Bruno ligou, Eurico, eu tenho aqui 10 telhas, consegui arranjar 10 telhas. Ótimo, eu fico com as 10 telhas. E fui lá buscar as telhas. Não sei quanto é nem quanto não é, eu precisava delas, seja o que for, não é? Mas isto para dizer o quê? Como Deus opera na nossa vida. Irmão, se a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, nós fomos chamados para fazer acontecer as coisas. Não é estar à espera do, Deus, abre caminho, tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Ele diz, eu sou. Tu és o Deus que separou as águas do Jordão, eu sou. Não precisas de me estar a dizer o que eu sou, porque eu sei o que é que sou. E agora o que é que tu queres dizer com isso? Deus, abre caminho ou não há caminho? Espera lá, o caminho já está aberto, eu já abri caminho, o caminho já o dei. Eu sou o caminho, diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês não estejam à espera que as coisas aconteçam. Certo, Carlos? Vocês foram chamados para fazer acontecer as coisas. Eu dei-vos o caminho, agora caminhem. E nesse caminho é que vocês vão fazer acontecer as coisas. Não é, Deus dá-me isto. Deus dá-me aquilo. E depois as pessoas usam a Bíblia de uma forma errada. Usam a Bíblia desta maneira. Senhor, mostra-me na tua palavra a tua vontade. E então abrem aquilo e tiram sortes. Tiram sortes, abrem a Bíblia e andam à procura nessa escritura uma coisa que diga, que venha ao encontro da necessidade delas. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é o desenvolvimento de uma crença. Porque você vai se viver, não é por causa do que está escrito, não é por estar escrito que as coisas acontecem. Não é por estar escrito que as coisas acontecem. As coisas acontecem quando esta palavra salta para dentro do nosso coração e faz sentido em nós e nós nos sentimos em paz. Isso é a palavra da fé. Porque tudo mais é crença. Senhor, tu dizes isto na tua palavra, tu dizes aquilo na tua palavra. E o que é que tu queres dizer com isso? O que é que tu queres dizer com isso? Mas tu prometes isto, filho, não precisas me dizer o que é que eu prometo, porque fui eu que ditei este livro. Este livro foi dado ao povo por inspiração divina. Então eu sei muito bem o que falo. Eu não me esqueço, eu tenho memória maior que a memória do elefante. Deus não se esquece das suas promessas. Agora eu não vou procurar uma promessa. Você pensa que é curado só por confessar o Isaías 54, 16, 17? Ou Isaías 53, 4 e 5? Não, irmãos, isso é um erro. Isso é uma mentira. Isso é um desenvolvimento de uma crença intelectual. Isso é mentalização. O Senhor diz na tua palavra, se eu repetir muitas vezes as coisas, eu vou ter aquilo. Não. A palavra da fé é o contrário. É aquilo que o meu coração, que o meu coração tem que a minha boca fala. Essa é que é a palavra da fé. A palavra da fé não vem por eu a falar. A palavra da fé, eu a falo porque eu a tenho dentro de mim. Ela tomou conta de mim. E então eu sei. Porque escutem uma coisa, irmãos. Respondam o que quiserem. O desenvolvimento de uma crença não faz com que Deus opere em função do que eu desejo. Deus sempre me vai dar o que eu preciso e não o que eu desejo. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós precisamos, sim.
Porquê é que pessoas morrem e a gente ora por elas e elas morrem? Porquê? Vontade de Deus. Quer a resposta? Porque elas precisam de descanso. Elas precisam de paz. Exato. E o nosso egoísmo quer-as a qualquer preço. É verdade. Que ela fique numa cadeira de rodas, que ela fique entrevada numa cama, que ela fique... O Senhor, não o leves, não a leves. É verdade. E essa o nosso gosto pela pessoa é tanto que nos torna egoístas. Porque nós esquecemos o que a pessoa sofre, nós queremos é desfrutar da presença dela. Irmãos, isto é honesto? Não é honesto. Não é honesto. E depois pessoas desenvolvem a crença desta maneira. Olha, a palavra de Deus diz assim, pelas pisaduras de Jesus passará. Isaías 50 e quê? Irmãos, ajudem. Isaías 53. Isaías 53. Nós já vamos ter tempo para adorar e para ouvir e para falar, mas eu tinha que deitar isto cá para fora. Isaías 53. Porquê? Porque eu não quero que as pessoas sejam trespassadas por dores, agarrando-se a coisas que Deus não promete. É isso mesmo. Isaías 53, no versículo 4, diz assim, certamente, diga comigo, certamente. Isto é uma palavra profética. Ela não tinha acontecido. Isaías, depois de Isaías, houve uma série de tempo, foi milhares de anos. E diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. E eu quero-vos fazer uma pergunta. Todos nós vamos morrer ou não? Vamos, sim, senhor. E vocês sabem dizer quando? Não, maneira nenhuma. Só Deus o sabe. Ainda bem que não sabemos. Por isso é que ninguém saiba mais do que convém saber. E então a Bíblia é clara, Deus é claro aqui, diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos por castigado por Deus e afligido, atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Porquê? Porque Ele foi o sacrifício. Ele foi o último sacrifício. Jesus foi à cruz e disse, já não restam mais sacrifícios. Você, para ser agraciado por Deus, não precisa de sacrificar coisa nenhuma. Você tem que ser honesto para com Deus, seja você mesmo, com os seus defeitos, com as suas virtudes. Tenha o coração aberto para Deus, irmãos. Nós, na presença de Deus, todos estamos nus. É verdade. E Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso deitar. Se a palavra de Deus mexe com a nossa consciência e nos mostra o erro, nós só temos é que reparar o erro, nada está perdido. Deus dará tempo para arrependimento. Certo, irmãos? Então nada está perdido. Agora veja o que é que diz. Oh pastor, mas está aqui. Foi na cruz, foi na cruz. Mentira! Isto não aconteceu na cruz. É na vida dele. Abram lá em Mateus no capítulo 8, no verso 14. Mateus 8, 14. E agora você vai dizer o que é que está escrito em Mateus 8, 14. Se Jesus levou na cruz as nossas enfermidades. Não, Ele não levou na cruz as nossas enfermidades. Ele na cruz levou os sacrifícios e os sacrifícios acabaram. E Ele na cruz quebrou a maldição da lei. Não é para você obedecer ou desobedecer, é para você ser quem você é ou quem deixa de ser. É verdade. Porque você pode fazer tudo certinho e o mal cair na sua casa. É verdade. E nós ainda questionamos onde é que estás, ó Deus. Eu também, quando tive o primeiro acidente, a primeira coisa que eu disse, ó Deus, então onde é que tu estás? Sabe qual foi a resposta? Se eu não estivesse contigo, eu te pergunto onde é que estavas. É verdade. É verdade. E então diz aqui, em Mateus 8, 14, quem é que quer ler? Para não ser sempre eu a ler a mesma coisa, sozinho. Então lê lá, Mateus 8, 14. Mateus 8, 14. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava oficialmente com febre. Mas quando Jesus pegou... Não. 8, 14. É. 14, 8. Está bem. É. Sim, ok. Certo. Mateus 8, 14. Vais ler do 14 até ao 17. Diz lá, Zeca. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava na cama com febre. Mas quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou. E ela se levantou e começou a servir-los. Espera agora. Quem é que orou e quem é que pediu a Jesus para curar a sogra? Ninguém. Sabe, irmão, Deus nos dá acima daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. É isso. Porque não é por nosso merecimento, é por nossa necessidade. Deus se manifesta na nossa vida por nossa necessidade e não por nosso merecimento. É verdade. Continua lá.
16. Naquela tarde foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoniadas. E quando ele falava apenas uma palavra, todos os demónios eram expulsos e todos os doentes eram curados. E isso cumpriu a profecia de Isaías. Diga comigo, isso se cumpriu. Isso cumpriu. Foi na cruz? Foi na cruz? Não. Ah, pronto. Diz lá, isso cumpriu. E isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou as nossas doenças. Amém. Obrigado. O que é que isto significa? Porquê é que a Bíblia diz, irmãos, vai a cargo uns dos outros? É depois de morto? Não, é em vida. Ele levou em vida. Ele sentia a compaixão e ele se movia por compaixão. E então ele tocava, ele curava, ele fazia todas essas coisas. E ele está aqui a dizer para que se cumprisse o que foi escrito. Toda a palavra profética indica para Cristo. Quando Cristo chega, Lucas 16,16 diz, a lei e os profetas figuraram até João. Até com João, que é João Batista. Foi o último profeta. Desde então é pregado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Porquê? Porque não se entra no reino por força nem por violência. É por direção do Espírito. É pelo entendimento das Escrituras totalmente ausente do conceito religioso. Eu não faço bem porque sou bom. Não, eu faço bem porque Deus é bom. Porque as boas obras já estão preparadas para eu andar nelas. Então eu não tenho mérito nenhum. Se eu hoje faço bem, graças a Deus o faço. Porquê? Porque o Espírito de Deus está em mim e tornou-me uma pessoa diferente. Não é que eu fosse mau, mas também não era bom. E todos nós hoje temos o nosso lado escuro, temos o nosso lado mau. Todos temos o lado bom e todos temos o lado mau. Então, nós temos a consciência de uma coisa. Jesus disse em João 15, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha o risco. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então, ou seja, se em vocês estiver o conceito do reino, as minhas palavras expressam o conceito do reino, o desejo de Deus. Então peçam o que quiserem e vos será feito. Porquê? Porque nada iremos pedir para nós iremos pedir para os outros. É verdade. É isso mesmo. Por isso é que Jesus diz em Mateus 4, olha, em Mateus 4, 5, 6, aí em todo o Sermão do Monte, ele diz, não sejais preocupados por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, quanto ao que haveis de vestir. E parem com essas coisas, não andem nessa corrida louca, na quinta-feira negra ou na sexta-feira negra, ou como é que é, Black Friday e tudo mais, é correr às compras, é um consumismo maluco. E Deus diz assim, não se estressem, tenham calma, não andem assim. O Pai sabe que vocês precisam dessas coisas todas. É verdade. A minha filha Mara teve uma expressão, pai, a sociedade está espiritualmente doente. É verdade. E é verdade. É mesmo. A sociedade está espiritualmente doente. Porque a sociedade anda sempre à procura de apontar o dedo a alguém por alguma razão. É verdade. É mesmo. É uma tristeza. E essas pessoas andam tristes e continuam a ser tristes. Enquanto no seu íntimo não mudarem. É verdade. Amém? É mesmo verdade. Querem ver? Eu vou só ler muito rapidamente, uma história que está na Bíblia, que é uma bênção para nós. Abram lá em Daniel 6. E vou terminar com esta escritura e depois vamos ouvir o testemunho do Zé Carlos e vamos louvar a Deus. Nós lemos na sexta-feira acerca do Cedraque, do Mesaque e do Abdenego, em que Deus operou neles, sem que eles tivessem da parte de Deus qualquer indício de salvação ou de livramento. Olha o que está a vir ao meu coração. Os irmãos lembram-se da pesca maravilhosa. Se a palavra de Deus não vier a alterar a nossa atitude, com aquilo que temos, ficamos. Eles tinham pescado a noite inteira, não tinham apanhado absolutamente nada. Eles conheciam o mar e era perfeitamente lícito eles pensarem assim. Bom, a gente conhece o mar, a gente domina isto tudo. Eu conheço aqui a praia de Alcochete e sei quando há peixe e quando não há peixe. Então, agora vem este aqui, o filho do carpinteiro, vem para aqui com umas ideias malucas e diz-nos aqui 2 ou 3 palavras motivacionais e agora vamos outra vez à pesca. Então nós já estamos tão desgastados da pesca, nós já andámos lá e não apanhámos nada. E eles estavam mesmo tristes. E Jesus vai, pede o barco, senta-se nele e fala-lhes. Seguramente Jesus estava a dizer-lhes o quê? Uma palavra motivacional. Olha, deem uma oportunidade a vocês próprios, não desistam, vão lá outra vez. Eu nunca vi ninguém desistir de vencer. Nunca. Agora vi muita gente persistir e vencer. Agora desistir e vencer, não vi ninguém. E então Jesus vai e motiva-os. Vão outra vez. E o Pedro disse assim, olha Senhor, andámos toda a noite lá, conhecemos o mar,
não sei o que é que vai acontecer, mas, olha, sobre a tua palavra, vamos lá e vamos lançar a rede. E Jesus disse assim, olha, lancei a rede à direita do barco, até porque eles estavam a buscar à esquerda do barco, não é? Mas o mar era o mesmo, irmãos. Às vezes, para alcançarmos resultados, nós temos que mudar as coisas. Temos que mudar as coisas. Vem aqui Daniel e diz assim, Dario, portanto vou ler o capítulo 6, versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Portanto, vocês sabem que o Daniel era um cativo. Ele não estava lá de livre vontade, ele estava debaixo de cativeiro, ele era um servo. Ainda por cima estrangeiro. E depois diz assim, os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o reino não sofresse nenhum dano. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores que os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planeava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas ficaram cheios de quê? Inveja. Inveja. O mal de inveja é terrível. Vocês já viram que aqui nas feiras há aquela que vende olho gordo, não é? Que vende o amuleto contra a inveja, contra o mau olhar. Irmão, o mau olhar só faz mal a quem o tem. E então diz assim, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Porquê? Porque Daniel era impecável. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era quê? Fiel. E sabe o que é que a fidelidade traz ao nosso coração? Paz. Paz. Porque a mentira tem perna curta. Mais tarde ou mais cedo ela dá à tona. Agora a fidelidade, uma pessoa que é fiel, olha, não tanto se dá para a esquerda como para a direita. Aí eu posso dizer, o mil cairá ao meu lado, 10 mil à minha direita. Porquê? Porque eu sou fiel. Eu não tenho culpa no cartório. Vocês não estão cá. E diz assim, finalmente, não puderam fazer. Finalmente, esses homens disseram, olha, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Ora assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Olha os engraxadores. Todos os supervisores reais e prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei teve que emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer outro Deus, isto era a imposição da religião, a imposição da idolatria, a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. É claro que o rei ficou inchado. Agora o rei emite um decreto, assina-o para que seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Portanto, era uma lei que já não tinha hipótese, tinha que ser cumprida. E o rei assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, disse assim, Senhor, já não posso ir à igreja. Senhor, estou perdido agora. Como é que vai ser agora, Senhor? Não, é que eu nem posso orar a ti, porque se eu orar a ti, se eu disser que tu és o meu Deus, eu tenho uma alta à minha volta que me vai traçar. Isto é o que o mundo faz nos empregos. Há muita gente que evita que os outros saibam que ele é cristão, porque tem medo de ser excluído, escorraçado e tudo mais. Não, irmão, não tenha vergonha. Pelo contrário, nós sentimos uma honra em dizermos, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. E então, diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas estavam voltadas para Jerusalém, e diga comigo, e ele fez o que costumava fazer. Nada se alterou. Irmãos, a Bíblia nos ensina, havendo feito tudo, em Efésios 6:10, havendo feito tudo, ficar firmes. Quer a gente veja resultados, quer não veja. Nós estamos a fazer o que é correto. Sejamos firmes e constantes. Firmes e constantes. Porque a Bíblia tem promessa para nós. Aquele que me honrar, eu honrarei. Como é que nós queremos ser honrados se não honramos a Deus? E isto é uma obrigação? Não, isto é um dever moral. É um dever moral. Se a Manuela me faz bem, eu honro a Manuela. Se a Manuela me faz mal, eu não vou voltar contra ela. A ninguém torneis mal por mal ou injúria por injúria.
É este o valor do Evangelho. E então diz assim, e ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava. E sabe qual era a oração dele? Agradecendo a Deus. Senhor, eu estou cativo, mas eu graças te dou pela sabedoria que me tens dado. Eu fui promovido, Senhor. Eu hoje sou um dos maiores do reino do rei Dario. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Entretanto, vamos saltar. Eles relembraram ao rei a lei dele. E então aqui no verso 16 diz assim, então o rei deu ordem a eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Oh Deus, onde é que tu estás? Agora o Daniel revoltava, Senhor, então mas eu sou-te fiel. Eu sou-te dedicado. Eu não quis saber daquilo que o rei queria ou daquilo que o rei não queria. O que eu quero é estar bem perante ti, Senhor, porque tu és o meu Deus. Isto é quê? É devoção. E é devoção sem nenhuma premissa. Daniel não tinha da parte de Deus uma promessa de que Deus o ia salvar. Agora ele disse, eu não vou vender a minha alma ao diabo. Eu sou crente e vou continuar a ser crente. É por causa do mal que me acontece na vida que eu vou chutar o balde e deixar de ser crente. Não! Quando eu faço isso é sinal que eu nunca fui crente. Sempre fui carente. E então a Bíblia é clara, diz assim. Porém disse a Daniel, olha que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, o livre. Este era o desejo do rei Dario. Porquê? Porque o rei Dario também foi apanhado na mesma teia. Ele foi iludido pelos outros. Mas ele assinou fazer o quê? Já não tinha volta a dar. Os irmãos compreendem. E nós temos que aplicar isto à nossa vida. Isto à nossa vida. Porque muitas pessoas à nossa volta não querem o nosso bem. Mas isso é o problema delas, irmãos. Nós não vamos mudar o nosso comportamento só porque os outros nos querem mal. Nós temos um Deus que nos prometeu, não me deixarei nem desampararei. Eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. É isso que nos firma. E então depois diz assim, taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel. E com os anéis dos nobres, para quê? Para que a decisão fosse sobre Daniel e não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite toda sem comer, porque o rei tinha a consciência de que o Daniel não era merecedor daquilo. Mas sabe o que é que estava no coração de Daniel? Se o meu coração me não condena, eu estou bem perante Deus. Olha, a minha vida sem ti não faz sentido nenhum. Nós na sexta-feira lemos a história do Sedraque, Mesaque e Abdenego. Eles entraram na fornalha de fogo ardente, porque eles disseram, olha rei, acerca disto não precisamos de dar resposta, porque só dobramos o joelho ao nosso Deus, e não aos deuses que tu querias. E aqui é que a gente ganha almas, é pelo nosso testemunho. As pessoas olham para a nossa vida e veem da forma como nós vivemos. E quando nós falamos de Jesus, as pessoas veem em nós Jesus, pela vida que nós vivemos, e não pelo que sai da nossa boca. Porque muitos falavam de Jesus, e Jesus um dia lhes disse assim, olha, vocês honram-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Vocês são que hipócritas. Vocês dizem que me amam, mas não fazem nada do que eu digo. E então vem a palavra e diz assim, o versículo 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite toda sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Porque a nossa consciência nos acusa, irmãos. A nossa consciência nós não podemos fugir dela, nós dormimos com ela. Todos os dias. Todos os dias. E quando nós fazemos mal, nós sabemos que fazemos mal. E então depois diz, versículo 20, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, ó rei, eu faço ideia ao alívio que o rei sentiu. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a porta. Mas eu sabia, ó rei, eu sabia que isto ia acontecer. Por isso é que eu não tive problema de entrar na cova dos leões. Olha, você tem a certeza absoluta, quando o Daniel entrou na cova dos leões, os joelhos encontraram-se com ele. Eu tenho a certeza, porque na fé não há heróis. Na fé não há heróis. Na fé não há heróis.
Todos nós trememos no meio de uma dificuldade. E aí é que entra a ação do Espírito Santo. Olha, eu estou contigo, não te deixarei nem desampararei. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guarda-nos. Para nós não sermos levados a desfalecer. Eu, como vocês, tenho uma história de vida. Todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por dificuldades. A nossa vida hoje está mais ou menos arrumada, mas isso não quer dizer nada. No dia da manhã cuidará de si mesmo. Certo? Que ninguém se garanta. Porque nós só aprendemos a viver quando caímos do cavalo, como Paulo. Paulo teve que cair do cavalo para aprender a viver com Deus. E então a palavra aqui é clara. Diz assim, Daniel respondeu ao rei, vive para sempre. O meu Deus que enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Diga comigo, Deus é justo. Não é Deus é justo. Não, Deus é justo. E Deus é bom. Também contra ti não cometi mal algum ao rei. Defraudei-te de alguma coisa? Fui incorreto no meu trabalho? Não. Então era isso que eu devia a ti. Eu devia-te a ti, era isto. Fidelidade. E eu fui-te fiel sempre. Nada tens contra mim. Por isso é que o rei não dormiu. Porque sabia que nada tinha contra o Daniel. Não era pela questão de lhe querer impor uma doutrina ou de lhe querer impor uma religião. Todo aquele que é religioso, mais tarde ou mais cedo, a máscara cai. Eu vi irmãos que deixaram de fumar só porque entraram na igreja. Mas depois de saírem da igreja voltaram a fumar outra vez. Só porque pensavam que o fumar, que Deus vinha buscar pessoas que não fumam. Irmãos, Deus não procura pulmões, Deus procura corações. Nós não podemos julgar ninguém só porque fuma ou porque não fuma. Oh, pastor, mas você está a incentivar o fumo. Não, irmão, eu deixei de fumar. Mas a decisão é de cada um. Agora, eu não vou criar um estigma de que a pessoa que fuma está em pecado. E de que a pessoa que não sei o quê está em pecado. A igreja, às vezes, cultiva mais o pecado para criar culpa nas pessoas do que liberdade às pessoas. Seja honesto. As pessoas quando entram na igreja é, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes usar saia, não podes usar calça, não podes cortar cabelo, não podes usar drinks, não podes fazer o quê? Não podes usar o cabelo verde, não podes usar o cabelo azul, irmão. Que você tenha cabelo verde, que você tenha cabelo azul, que você faça tatuagens, a porta está aberta para todos. Amém. Porque isso é religião. Isso é religião. As tatuagens são feitas aonde? Aonde? Caramba, vocês não digam que não sabem. A tua tatuagem é feita aonde? No corpo, é ou não é? E o que é que a Bíblia diz? Que a carne e o sangue não herdam o reino. É isso mesmo. Então não julgo o irmão pela tatuagem, não julgo o irmão pelo piercing, não julgo o irmão pela... Eu não aprovo nem contesto. Cada um faça o que quiser, porque cada um dará contas de si mesmo a Deus. Eu não sou juiz, eu não sou metido, não me meto nesse negócio. Portanto, o irmão não trabalha, sabe uma coisa, eu conheço pessoas com piercings que são mais impecáveis do que pessoas que não têm. Eu conheço pessoas tatuadas que têm o coração do tamanho do mundo. Porquê é que nós julgamos? Por isso é que quando o Senhor foi chamado a Davi, ele disse ao profeta Samuel, olha, cuidado Samuel, porque tu julgas pela aparência, mas eu olho para o coração. E eu dou graças a Deus por isso. Que Deus não olha para a aparência de ninguém, mas Ele olha para o coração de todos. Por isso é que eu digo uma coisa, irmãos. Aquilo que mais paz traz ao meu coração é eu saber que Deus conhece o meu coração. E é isso que tem que trazer paz ao seu coração. Você não tem que se justificar a ninguém. Você tem que viver com Deus e tem que dizer assim, Deus conhece o meu coração. Portanto, digam o que disserem, ratem o que ratarem, falem o que falarem, não estou nem aí. Os cães ladram e a caravana passa. E é assim que nós temos que viver. Posso ouvir um amém da igreja? Obrigado por esse amém, irmão. Vamos pôr de pé, Só por ter uma palavra de oração. Eu peço ao Zé Carlos para seguir aqui com a gente. E depois vamos ter um momento de adoração a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque toda a religião foi quebrada na cruz do Calvário. Esse foi o grande sinal, Senhor. Mas ainda há pessoas que tentam cozer o véu que se rasgou. Pai, não concebemos no nosso meio, o véu se rasgou de alto a baixo. Já não há mais ligação entre uma coisa e outra, Senhor. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Senhor, tu não queres remendo de pano novo em pano velho. Tu queres um ser humano novo com uma roupagem nova. E nos revestimos de ti, Senhor. Que a nossa santificação faça com que os outros vejam em nós a tua pessoa. Assim como o nosso apóstolo Paulo nos ensinou, segui-me a mim, como eu sigo a Cristo. Senhor, estamos aqui não é para seguir doutrinas de homens,
mas para seguirmos o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos honra e louvor em nome de Jesus. Aceita as nossas palmas de louvor, porque Tu és digno de toda a honra, Tu és digno de toda a glória. Não resta mais que confirmos. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra, a última palavra que Tu deste na cruz do Calvário foi esta: Pai, está consumado, a Ti eu entrego o meu Espírito. Senhor, se tudo está consumado, nada falta por fazer, tudo está feito. Por isso é que está escrito, Senhor, na nova aliança, que Tu com o Teu Filho nos deste todas as coisas. Te louvamos por isso e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos sentar e vamos ouvir os Zacaros. Ele vai nos dar o seu testemunho. Eu peço ao louvor depois para seguir. Amém? Bom, mais uma vez, bom dia aos irmãos, aqueles que me dizem bom dia. Eu estou aqui pela graça, como aquilo que o pastor falou, é verdade. Estamos para graças. Eu vou contar um testemunho de vida mesmo, que depois de saber uma notícia, que se eu estou aqui, é graças a Deus, se eu estou aqui, é para dar testemunho para outras pessoas também, crescerem e confiar mais em Deus. Portanto, eu vou contar uma que eu nunca tive essa doença, não é? Vocês sabem que no Brasil há muitas doenças. O vírus do mosquito, que é a dengue, depois vim saber que a dengue tem matado 700 mil pessoas, é muita gente. E o que esse vírus faz? Eu tive esse vírus, eu não sabia. O que acontece? Lá em Picos, é muito quente e seco. O pessoal assenta-se na rua, não é? Assim, mais ou menos ao meio da noite, para apanhar fresco. Então eu fui para a minha esposa, fomos a sentar. Eu com máscara, não é? Muito bem, naquela altura já estava a pandemia. Minha esposa com máscara, dois com máscara, e nós estamos a falar, tudo bem, com a vizinha. E então, aí tudo bem. No outro dia, eu deitei, dormi, tranquilo. No outro dia, fui ao espelho e vi uma mancha aqui vermelha. Estou vermelho. E eu cheguei ao pé da minha esposa e disse: bom, está tudo bem, não sei o que é. E ela também não sabia o que era. Porque o vírus contamina as pessoas diferente umas das outras. Ou seja, nem ela sabia, nem ninguém sabia. Mas a minha filha, que é a filha da minha esposa, para mim também é minha filha, a Cíntia, graças a Deus, ela falou à minha esposa: mãe, não sabe que o Jotinha, ela tem muito carinho para mim, então que o Jotinha, é um carinho que ela tem no mundo. Será que o Jotinha não tem o vírus da dengue? E eu fiquei no meu coração. Porquê? Porque eu não tenho nada lá. Sei que lá, no Brasil, tem essas doenças. Tem chikungunya, tem outras, que é terrível, não é fácil. E então, eu meti isso no coração. O que acontece? Passei mal, tive vómitos, não vomitava nada, não tinha apetite, estava fraco, eu emagreci 5 quilos, para vocês verem o que o vírus faz. Dava tonturas, desmaio, andava um bocadinho para a cama, tomava banho, que eles diziam que o banho, a água fria é bom, mas também não era o suficiente. Se eu aqui lá no banheiro, não tinha lá ninguém, Deus estava comigo, diz a palavra, Deus nunca deixa nos desamparo, porque Deus ama os seus filhos, e quem é fiel, Deus cumpre a promessa. E eu tentava, vou isso apanhar, porque eu estou 4 a 5 banhos lá, que é lá muito quente. O que acontece? Fui, tomava banho e vinha assim, aos zigzags. Bom, o banheiro é o meu quarto, eu vinha no banheiro e deitava, descansava um pedacinho, porque ela não sabia. Depois ela estava mais um bocadinho. E eu chegava, não tenho fome, não tenho apetite. O que é que foi? Passou dias e dias sem ela saber. Quando eu vou fazer os exames de sangue, eu já tinha o meu coração que tinha a dengue. Eu já tinha falado no coração, ou seja, através da minha filha já tinha falado. E eu não tinha dúvida. E fui fazer os exames e acusou, depois ele manda um e-mail no nosso aplicativo, que é aquilo através do aplicativo que eles usam, não é como aqui, e mandaram. E estava lá a dizer, dengue. O que acontece? Se eu não morri, Deus não quis. Para quê? Para a glória dele. O testemunho é para a glória dele, para que ele saber o quê? Porque eu passei muito mal. Foi no ano 2021 de lutas, de muitas lutas, de sofrimento, mas eu nunca duvidei de Deus. E nunca questionei Deus. Por isso é que era planos de Deus. Ou seja, tem que acontecer a nós, tem que é aos filhos de Deus, não é? Para nós darmos um testemunho, para as outras pessoas, quando acontecer, o irmão voltar a dizer: olha, nada é impossível. Tudo é possível aquilo que crê.
Confia em mim. Eu estou contigo, nunca te deixei desamparei, como eu dizia o Josué. Então é isso. Outra, foi Covid. Vocês veem, no ano de 2021 fecha a luta toda. O Covid também foi uma coisa muito estranha. Muitos tinham outras coisas, não. A minha coisa começou pela garganta a arder, porque está a engolir. Um dia, 2 dias. E a minha esposa chegou ao pé de mim e disse: amor, o que é que tu tens na garganta? Está a arder. E ela sabia também, disse: olha, já estava 1, 2, 3 dias que lá em Portugal também dava isso. Que era a febre estava. E ela começou a achar muito e tocava baixo. Até vou ao centro de saúde, lá no centro de saúde eles não comprimidos, graças a Deus, não é? Está a comprar, para buscar um antibiótico. Tive a tomar antibiótico, quando tive 5 dias, quanto era o máximo? 5 dias. Porque também não gosto de antibióticos, começa a deitar com o estômago. E então, até os 5 dias. E tudo bem. O que é que foi que começou a fazer? Aí comia, tudo bem, não havia problema nenhum. Depois, ela também começou a sentir o sintoma e fomos os dois fazer os exames. O meu já não acusou. Engraçado, não é? E está bem. A minha esposa foi e acusou. Mas há uma coisa. Eu sempre cuidei. Sempre tive cuidado. Ou seja, há coisas que Deus diz para a gente do jeito. Eu fui, nem a minha esposa foi. Não sempre máscara, álcool gel. O que é que a gente apanhou? Eu não vou questionar que a pessoa estava lá, mas a pessoa de casa estava lá e começou a tossir muito. E a espirrar. E nós, em casa, vamos à máscara, né? O que acontece? Deus falou no coração, foi frontal. Deus não expõe ninguém, eu não expõe ninguém. Por isso, agora a esposa foi frontal. E disse que começou, vê lá como é que foi os sintomas. Vocês não apanham em casa, então como é que apanhou? Alguém levou, não é? Já saímos, máscara. Não andávamos junto com ninguém. Cuidado, porque ela era de risco, ela era alérgica. Tem coisa, rinite. O que é que aconteceu mais isso? E eu cuidava dela, protegia ela. Ou seja, cada vez que eu saía, não vamos. E quando a gente ia, eu protegia ela, o que acontece? Ela foi fazer os exames, acusou. Eu fui fazer os exames, já não tinha nada. O que acontece? Depois de fazer os exames, passar 2 dias, que começa a ver os sintomas. Perder a fome, apetite, o bebê não está muito valor nenhum, ela uma coisa, graças a Deus fraqueza, teve fraqueza também, não conseguia andar, parecia que os bebés começaram o andamento primeiro, andar. Depois aí comecei a curar, vocês têm que fazer a minha parte, eu digo a verdade. Nós temos de fazer a nossa parte, nós esperamos que Deus faz, Deus já fez tudo. Eu mais a minha esposa começamos a lutar um com o outro. Mas antes, o que acontece? Antes vou contar o que é que se passou. Os dois caímos. Eu vou fazer a pergunta aos irmãos. Jesus mandava 2, não era? Quando eu caísse, eu levantava. E quando cai os 2? Como é que ele levanta? Deixa-me levantar. Deixa-me ter solução. Mesmo que este também tem solução. O que é que fez? Fez com que a irmã dela estava em Parabu, disse: tu tens o Covid. Agora vais a Pix, porque a Pix é melhor do que lá é uma confusão. Ela veio e ela não tinha nada, mas eu salientei. Deixei tu para cuidar dos nossos filhos. Foi através dela que ela começou a fazer caldinhos, porque comecei que não dava, claro, é que cheios. Caldinhos, depois começou a comer e começou a recuperar. Depois começou a recuperar, não é? Mas eu disse, então comecei só depois, sabe? Quando o vírus saiu. Porquê? Ele deixa ela ouvir. A semente, como diz, a semente. E essa semente é que vai fazer desgraças. Mas vai sofrer, vai passar a coisa, a minha esposa passou. Passámos os dois. O que é que eu ia aqui buscar o ela, sempre máscara, para proteger, já não tinha, já não pegava ninguém. Levava-os, com os copos descartáveis, com os pratos descartáveis, e tudo ele. E ele disse cuidado. Eu vou ter cuidado, mas eu não tenho. Eu estou com máscara cedo, e não estou perto das irmãs. E então para vocês verem. Deus sempre levanta uma pessoa. E outra coisa, depois daí, Deus foi para o coração. Agora tens de fazer a tua parte. Qual é a parte? A preparação física. Isto é vaidade. Isto também dá saúde. Tens de comer com a mas dá. Eu estou, graças aqui, posso falar,
para a glória de Deus. A força que eu tenho agora é Ele que me incentivou e a força vem dele. Porque quando vou ao ginásio, não é a minha força, é a força dele. Vai ser a força dele. E Ele dá-nos energia e força. Se eu estou aqui agora, se eu recuperei 5 quilos, é graças a Ele. Eu tenho que ir para o ginásio, eu mais minha esposa, e nunca deixei ela. Não, vamos os dois. A gente levanta cedo, 6h30 da manhã, não, 6 horas, para estar 6h20, 6h30. Claro, o ginásio começa às 5 horas da manhã. Aqui não, aqui às 7. Mas quando eu também vim para aqui, também não parei. Porque Deus não podes parar. Porque a gente para de nova. Fui fazer também ginásio. 2 vezes que fiz ginásio. Isto não pode parar. E vou continuar a fazer porque tenho que agradecer a Deus porque o exercício dá energia e muita saúde. Por isso, irmãos, é este ponto que eu estou a dar a vocês. Eu passei um ano de 2021 mal. Mas eu sei porquê. É a prova de Deus. Tudo que vem na nossa vida é a prova de Deus na nossa. Eu agradeço a Deus por tudo. Se eu estou aqui. E o que vier, virá. Se for outra prova, agradeço a Deus. Porque Ele nunca deixa-nos cair, mas Ele levanta-nos sempre. E nunca era para a nossa desgraça. Nunca era para a nossa morte. É sempre para dar o testemunho, para levantar irmãos. Por isso agradeço a Deus por estar aqui e aos irmãos. E para os irmãos ver testemunho que Deus é Deus. Deus é um Deus de amor. Deus ama os seus filhos. E Ele nunca nos deixa nos ampara. Ok? Obrigado por testemunho. E glória a Deus, Ele é que merece os favores a Deus. Obrigado. Sendo eu pecador, tu me amaste. Como em prova, Jesus, enviaste. Muito mais agora, justificaste.
entregar a Ti a nossa oferta, Senhor. A Tua palavra diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aprendemos isso através do Evangelho. E quando nós doamos, Senhor, nada pedimos para nós, porque Tu tens abençoado a nossa mesa com o pão e com a água, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus por todas as coisas. Aceita a nossa oferta esta manhã, Senhor. Porque ela é dada de coração. Que a Tua palavra nos ensina pela boca dos Teus apóstolos que Tu amas aquele que dá com alegria. Ninguém tem com tristeza ou por necessidade, Senhor. Mas Tu amas aquele que dá com alegria. Por amor ao Evangelho, e Deus me dá sem saber merecer. E através deste Evangelho que eu aprendi, mais bem-aventurado é dar. Toda a glória, Senhor, que na nossa mão sempre haja semente para semear, porque na certeza nós sempre teremos pão na mesa para comer e sempre teremos condição para ajudar aqueles que nada têm, no nome de Jesus, porque isso é ser próspero. Ser próspero, Pai, Tu nos ensinaste que não é ter em abundância, é ter sempre em tudo toda a suficiência. Isso é prosperidade. Assim o Teu apóstolo Paulo nos ensinou, tendo o que comer e tendo com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. E isto não é falta de fé, isto é gratidão. Gratidão. Graças Te damos, Senhor, pela vida que nos tens proporcionado, pela vida que nos tens dado. Pai, oramos por toda a nossa irmandade espalhada por esta nação e pelo mundo afora, em nome de Jesus. Não nos esquecendo daqueles que estão sofrendo na Croácia, Senhor. Que estão sofrendo naquela Ucrânia, Senhor. Naquela guerra estúpida, Senhor. Em pleno século XXI, Senhor. Senhor, não cabe na cabeça de ninguém uma coisa assim. Mas sabemos que viriam escândalos, viriam guerras, viriam terremotos, Senhor. Isto é o princípio das dores. Isto não é o fim, é o princípio das dores. Mas sabemos que Tu és o mesmo e não mudas. E em Ti nós pomos a Tua confiança. Não há mal que sempre dure. Então sabemos que esta guerra vai ter um fim, Senhor. Em que não haja vencedores nem vencidos, mas que impere o bom senso, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito se mova na consciência de todo o homem, para que ele saiba reconhecer o seu erro e repará-lo, no santo e poderoso nome de Jesus. Tantos milhares de vidas têm sido ceifadas, Senhor, pela estupidez do ser humano. Não é vontade Tua, Senhor, e Tu não tens culpa nenhuma pelos erros feitos pelos homens. Te louvamos e Te agradecemos porque sabemos, Senhor, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o povo que está aqui, que se acha aqui, que Te ama, diz amém. E também homenagem em nome de Jesus Cristo. Recebe da nossa parte uma salva de palmas. Aleluia. Vamos terminar o nosso culto. Aleluia.
da Tua presença, porque Tu és a omnipresente, Senhor. Onde nós estamos, Tu estás. Para onde nos iremos de Ti? Mas Te agradecemos o grande amor que Tu nos tens, Senhor. E a grande paixão que Tu tens por todo o mundo, Senhor. Por todo o mundo. Crentes e incrédulos, Senhor. Tu amas a todos. Da mesma forma. Porque a Tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Justos e injustos, que deu o Seu Filho por todos. Justos e injustos. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, socorre o abatido, Senhor. Ser propício a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por tribulações, Senhor. Porque assim nós também passamos e nós te agradecemos a Tua boa mão se ter movido em nosso favor. Então, Senhor, move-te em favor de todos aqueles que te buscam e que precisam de Ti. Em nome de Jesus, a Igreja diz comigo. Amém. É isso que Deus quer. Graças a Deus, irmão. Deus não faz exceção de pessoas. Não há ninguém dentro desta sala a quem Deus não ama. Não há ninguém. Amém, irmãos? Um santo domingo para vocês. E que possamos estar aqui na quarta-feira. Temos um grupo familiar na casa do irmão ainda. Tem sido uma grande bênção. Tem sido uma grande bênção. E eu dou graças a Deus por isso, porque o Davi ministra a palavra, os irmãos ministram a palavra para que o trabalho não seja firmado num só homem, mas que seja firmado em Deus. Amém? Diga, eu amo a Deus de todo o meu coração. E agora diga assim, e Deus sabe disso. Amém? O que é que vocês estão à espera? Vão para casa. Deus vos ama, Deus vos ama. Vocês são uma bênção. Amém? Tudo bom para vocês.